Olá, irmãos, boa tarde. Começamos aqui a nossa aula 4 do nosso curso Panorama da História da Igreja na Escola Bíblica Dominical da IBCT. É uma grande alegria estar com vocês aqui de novo. Vamos começar fazendo uma oração, pedindo a Deus que nos acompanhe, que nos conduza durante esse tempo de estudo, né? Louvado seja o Senhor, Pai, porque estamos mais uma vez reunidos para buscar do Senhor o conhecimento que desejamos, para que a gente tenha melhores condições de adorar e de louvar o Senhor, de te obedecer, de saber quem o Senhor é, como o Senhor tem cuidado de nós na história da igreja. Te peço que o Senhor abençoe os nossos alunos, dando a eles a alegria de aprender, compromisso também com o aprendizado, e te peço, Pai, que o Senhor traga cada vez mais e mais alunos para aprenderem esse curso de história da igreja, que o Senhor tem me dado essa alegre oportunidade de participar, de servir nesse ministério. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, pessoal, queria só começar, antes de mais nada, queria começar dizendo para vocês que eu vou divulgar no nosso grupo de WhatsApp daqui a pouco, logo depois da aula, eu vou divulgar um link para vocês espalharem pelas suas redes sociais, né, pelas suas igrejas, quem não for da nossa igreja IBCT, que é um curso chamado também Panorama da História da Igreja, que eu lancei lá na plataforma Udemy, mas é um curso mais curto, de 5 horas de duração. Né? É esse mesmo curso nosso aqui, só que bem curtinho, é mais introdutório ainda, ou seja, mais panorâmico ainda, tá certo? Então depois eu mando o link lá para vocês me ajudarem nessa divulgação aí, tá certo? Bom, a nossa intenção tem sido trabalhar com 4 itens desse aqui por aula. Né? Na aula passada a gente fez os itens 10, 9, 8 e 7. Vamos fazer uma breve revisão aqui do que a gente viu na aula passada. Então nós vimos os líderes da Igreja Apostólica, que são aqueles líderes do período, do macro período chamado de História Antiga, mas da segunda geração, né, já que a primeira geração são os próprios apóstolos de Cristo, né? E aí a gente continua hoje com a segunda geração e já entra hoje também na terceira geração. Então a gente viu os líderes da Igreja Apostólica, a gente viu mulheres importantes no Novo Testamento, a gente começou o capítulo 2, que chama os pais apostólicos, vendo o item do Clemente de Roma, que é o item 9, e a gente fez o item 10, que foi o Inácio de Antioquia, né? Acho que a gente fez, isso mesmo, a gente foi até aí. O item 10, Inácio de Antioquia, né? Nosso plano para hoje é fazer os itens 11, 12, 13 e 14, tá certo? Os itens 11, o item 11 e o item 13 são mais curtinhos, né? Mas enfim, vamos lá, vamos seguir vamos na nossa sequência. Hoje é dia 23 de agosto e a nossa última aula, portanto, foi dia 16 de agosto, né? Então a gente segue agora na nossa aula 4, tá certo? Acho que essa aqui foi a nossa aula 3, né? Aula 3, 16 de agosto. Até aqui. Beleza, vamos lá então. Bom, a gente começa falando sobre um material, um texto, né? Que chama O Pastor. Tem muito pouca informação sobre aquilo que a gente normalmente chama o pastor de Hermas. Essa expressão, inclusive, dá uma impressão de que o Hermas era o pastor, né? Aliás, que Hermas era uma cidade onde tinha um pastor, então o pastor de Hermas, mas não é. Essa não é a ideia. A ideia é que existia uma figura, uma pessoa, uma personalidade, né? Uma pessoa chamada Hermas e que escreve um texto chamado O Pastor, né? Eu tenho 2 informações aqui sobre esse texto, mas eu quero falar uma outra coisa que não está aqui. O Hermas, quero dar uma contextualização biográfica do Hermas. O que nós sabemos do Hermas é que ele era um escravo. Ele era um escravo, né? Ele era escravo de uma mulher, de uma senhora. Até pouco tempo atrás eu me lembrava o nome da mulher. Ele era escravo de uma mulher, né? Ele era propriedade de uma mulher como escravo. E ele é liberto por essa mulher. Essa mulher, até onde eu me recordo da história, essa mulher ela liberta o Hermas e ele consegue, depois da libertação, ele consegue acumular uma certa riqueza, um certo capital, e nessa busca por esse capital, ele e a esposa acabam negligenciando a criação dos seus filhos, né? A criação do ponto de vista espiritual. Ele era cristão já, ele era convertido, se eu não me engano, eu não quero errar, mas se eu não me engano, ele se converteu exatamente por causa do testemunho da própria dona dele, né? Assim, é estranho falar essa palavra, né, para nós hoje, mas enfim, como ele era escravo, então ele era posse de alguém, né? Então
Eu não quero errar essa parte, mas até onde eu me lembro, ele se converte exatamente através do testemunho dessa senhora, né, que é a dona dele, e portanto, quando ele é liberto, ele consegue acumular uma certa riqueza, mas nesse trabalho de acumular essa certa riqueza, ele e a esposa acabam negligenciando a criação espiritual dos seus filhos, e os seus filhos eventualmente se perdem espiritualmente, né? E ele se arrepende muito disso portanto, ele passa uma certa angústia nesse sentido, né? Lutando ali espiritualmente e atuando também na tentativa de resgatar os seus filhos para o Evangelho. E nesse contexto, né, dessa luta, né, para resgatar os seus filhos, ele escreve, portanto, esse texto chamado O Pastor. Né? De certa forma, ou grosso modo, né, de forma geral, dizendo de forma geral, é um texto, uma obra de caráter apocalíptico, tem uma semelhança, vamos dizer assim, com o texto do João, né, com o texto do apóstolo João, que é o texto do Apocalipse, portanto, tem um caráter escatológico, vamos dizer assim, ou seja, um caráter apocalíptico. Né? Ela foi considerada como canônica pelo Irineu de Lyon. A gente vai ver o Irineu de Lyon mais para frente, se não me engano, deixa eu ver se o Irineu é na próxima aula já. Erros, as perseguições, principais apologistas. Não, ainda não vai começar na próxima aula, mas vai ser no próximo capítulo. A gente entra no capítulo do Irineu na próxima aula, no próximo capítulo, né? Ou será que... Não, passou aqui, porque já chegou ali no Agostinho. Deixa eu ver direito. Bom, enfim. A gente vai falar do Irineu posteriormente, mas de qualquer forma, o Irineu considera, durante algum tempo... Aliás, o Irineu considera esse texto como canônico, e é importante lembrar que alguns textos eram considerados como canônicos, mesmo que posteriormente eles não fossem colocados no cânon final. Né? Exatamente porque a gente sempre tenta lembrar que a questão do cânon é uma questão histórica, né? Uma questão de construção, vai sendo construída à medida que o tempo vai passando, até cerca de 450, até pelo menos metade do século V, IV, no início do século V e até metade do século V, a gente tem, portanto, a formação do cânon. Então tá aí. Era um texto importante para o período, tinha um certo grau de importância, inclusive, que leva o Irineu a considerá-lo como canônico, pelo menos por um certo momento ele foi considerado como canônico. Né? Então esse é o que a gente chama de o pastor de Hermas. Né? É escrito por volta de 150, e aí você já deve estar observando também que a gente já está avançando. Eu tinha colocado aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui essa divisão de período. Rapidamente eu encontro aqui. Eu não cheguei a colocar aqui. Eu não cheguei a colocar aqui que a segunda geração. Vou puxar uma seta para cá. Eu não cheguei a colocar aqui que a segunda geração. Ela vai. O seu período, vamos dizer assim, o seu período de atuação. Né, o período que a gente considera como sendo a segunda geração vai de cerca de 150 a 300. Isso aqui são datas, claro, aproximadas, né? E o primeiro período, ou seja, o período eu também não coloquei nenhum, então vou colocar pelo menos esse outro aqui. O período que é chamado de... Agora eu posso puxar uma seta para lá de cá aqui. Não, colocar embaixo não cruza, né? Enfim. Então esse período aqui, que é o período número 1, ou a primeira geração, vai de 100, a gente pode arredondar para 100 aqui, até cerca de 150. Isso é mais ou menos, isso é aproximado, são mais ou menos essas datas, mas o que eu quero dizer é que a gente já entra, já está no limite ali, no Pastor de Hermas, a gente está no limite do início da segunda geração. Né? Aliás, não, eu errei. Esse aqui, ó, é a segunda geração, e aqui é a terceira geração. Ficou tudo errado aqui, deixa eu arrumar, vai ficar arrumado. Esse daqui é a segunda geração, porque a primeira geração é dos apóstolos, né, século I, ou seja, até 100. Aí depois 100 a 150, 150 a 300 e a quarta geração de 300 até 600, mais ou menos. É exatamente isso. Certo? Então a gente já está ali no limite desse período que a gente chama de terceira geração. Né? Bom, a segunda figura que a gente fala hoje, ou o segundo tema que a gente fala hoje é o Policarpo de Esmirna.
É o Policarpo de Esmina, que vai morrer por volta de 155, martirizado. Sobre o martírio dele eu falo logo mais. É uma personalidade importante na medida em que é um discípulo de João e escreve uma carta aos filipenses que tem três características muito importantes. Eu coloquei duas aqui, mas eu vou falar de uma primeira aqui antes, uma outra. Uma das características importantes é que essa carta aos filipenses segue um modelo que é apostólico, né? Um modelo que Paulo seguiu, um modelo que Pedro seguiu, que João seguiu. As cartas, tanto sejam gerais, seja cartas gerais, sejam cartas gerais, sejam cartas direcionadas especificamente para alguém. Você deve se lembrar, por exemplo, com o Inácio de Antioquia, que ele escreve as 7 cartas famosas, né, as 7 cartas de Inácio. E é importante lembrar que ele escreve cartas tanto diretamente para bispos quanto para igrejas, né, ou para a comunidade ali que está ao redor da igreja. Né? E o caso aqui do Policarpo é a mesma coisa. Ele escreve uma carta para os filipenses, né, seguindo essa tradição que ainda existia, né, depois ela deixa de existir, mas ela ainda existia. E uma coisa importante sobre essa carta, que é a segunda e a terceira informações aqui, sobre essa carta, é que ela tem citações do Novo Testamento. É importante lembrar que quando a gente diz citações do Novo Testamento, a gente ainda está falando de citações dos textos que comporiam canonicamente o Novo Testamento. Se o Novo Testamento ainda não estava pronto do ponto de vista, né, canônico, final, então a gente não pode chamar de Novo Testamento ainda. Então por que a gente coloca Novo Testamento? Primeiro porque eu estou, na verdade, seguindo o nosso guia, né, o nosso livro do nosso curso, mas segundo porque também, de qualquer forma, são textos do Novo Testamento, né? Depois eles posteriormente vão se tornar... Até porque se você lembrar, você lembrar aqui agora há pouco do Irineu considerando o pastor de Hermas como canônico, depois ele deixa de ser, mas nesse período aqui você poderia dizer, por exemplo, que o Irineu cita o Novo Testamento e está chamando lá, por exemplo, o pastor de Novo Testamento, né? Não existia esse nome, talvez ainda não existisse esse nome desenvolvido, mas o que existia com certeza era uma construção desse cânon, e a carta aos filipenses, o Policarpo, nessa sua carta aos filipenses, faz muitas menções de textos né, que são textos que, como eu disse posteriormente, comporiam o Novo Testamento. Uma outra coisa importante também é que essa carta tem uma grande dependência do Antigo Testamento. E isso é fundamental para a gente entender uma coisa. Apesar da igreja ter se desligado do judaísmo, né, por uma questão lógica, né, uma questão de você não teria como continuar ligado você não teria como continuar ligado ao judaísmo, porque o judaísmo não cria em Jesus como Senhor, como Salvador, né, e Jesus Cristo era a centralidade do Evangelho, a centralidade do cristianismo. Mas o que acontece é que ainda assim os cristãos continuaram dependendo essencialmente do Antigo Testamento. Por quê? Porque inicialmente não, porque é uma religião que nasce dentro do judaísmo, né? Então, isso é algo importante. Então, a dependência do Antigo Testamento ainda no Policarpo é algo muito importante para a gente, inclusive, referendar o seu texto, utilizar o seu texto. Como a gente normalmente diz, a gente não pode usar o texto dele como um texto inspirado, porque de fato não é o caso, mas a gente não pode deixar de usar o texto dele só porque ele não é canônico, né? Aliás, esse é o grande problema, um dos grandes problemas que eu como professor de História da Igreja, procuro ajudar os meus alunos a vencerem, né? Os pastores não... Eu acho assim, eu vou fazer uma brincadeira, claro, né? Sem desrespeito de forma nenhuma, mas os pastores são um caso perdido, né? Os pastores não vão utilizar os textos dos pais da igreja no púlpito, né? Por que não? Porque eu acho que tem razão, né? Eu acho que eles têm razão. Se você começa a usar textos dos pais da igreja nos cultos, você pode correr 2 riscos no mínimo, como pastor. Né? No mínimo, primeiro risco é você ser acusado por alguém e questionado, no mínimo, se não acusado, questionado, de estar usando textos extra-bíblicos no púlpito. Né? E aí tem toda uma orientação, obviamente, pastoral, na formação do pastor, de que o púlpito não deve ser utilizado para outra coisa senão para a pregação do evangelho. O evangelho não está fora das escrituras, então essa é uma justificativa aceitável, né? Um outro problema também é que você pode criar um consenso, né? Eu acredito que essa segunda possibilidade probabilidade seja menos provável, né? Essa segunda situação seja menos provável. Mas você pode acabar criando um consenso de que suas ovelhas leiam os textos
dos pais da igreja, tanto quanto os textos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, os textos canônicos, né, as escrituras de fato. Como eu disse, eu acho que essa probabilidade é menor, mas seria um outro problema. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que é importante lembrar que esses textos têm os seus valores, né, têm valores, e obviamente que tudo que a gente vai, vocês vão percebendo isso aos poucos. Até agora não, né? Até agora não, porque os textos até agora são todos de caráter devocional, né? Litúrgico, como o de Daquê, por exemplo, que a gente vai ver agora, né? Que tem um caráter muito mais litúrgico do que qualquer outra coisa. Mas os textos que vão sendo compostos a partir de 150, aliás, 150 sim, mas principalmente a partir de 300, né? Que é onde começa o período da quarta geração, que é a geração dos teólogos, são textos que vão formar a doutrina que você adere hoje. Né? Então, por exemplo, vamos colocar a nossa Igreja Batista Central de Taguatinga, ligada à Convenção Batista Brasileira e, obviamente, ligada a uma série de doutrinas que, normalmente, você abre o site de uma igreja ou o site da própria Convenção Batista, né? E você vai ver lá uma lista de doutrinas e tal. E essas doutrinas que a gente adere hoje, que a gente defende, que a gente aceita hoje, são doutrinas que foram construídas durante o tempo. É claro que todas essas doutrinas devem, para serem doutrinas de fato, né, devem ser tiradas das escrituras. Mas você não consegue, aliás, como é que eu posso dizer isso? Você não volta apenas às escrituras para fazer uma conferência dessas doutrinas. O que eu quero dizer é o seguinte: elas têm que estar fundamentadas nas escrituras, indiscutivelmente. Mas outras pessoas escreveram sobre essas doutrinas pensando sobre as escrituras e algumas erraram, outras acertaram. À medida que o tempo vai passando, a gente vai selecionando os acertos, a gente vai podendo entrar num campo que a gente normalmente chama de dogmatização, dogma, né? O que seria o dogma, grosso modo? O dogma seria a consolidação de uma doutrina. Né? Então, você tem, por exemplo, uma doutrina que está consolidada, né? Por exemplo, a doutrina da predestinação não está consolidada. A gente tem um setor representativo da igreja cristã que defende o calvinismo ou a predestinação, né? E você tem um outro setor, eu não saberia dizer a proporção, né? Se é 6 para 4, ou 60% da igreja contra 40%, mas também não importa. Você tem um grande setor da igreja que defende a predestinação, você tem um outro setor também da igreja grande que defende o livre-arbítrio, né, o arminianismo, vamos dizer assim, e você tem um setor menor da igreja, um setor muitíssimo menor, que inclusive é onde eu me encaixo, pessoalmente, do ponto de vista teológico, que defende o molinismo, que a gente pode ver posteriormente, não está no nosso programa, mas a gente pode ver posteriormente. Seja como for, o que eu quero dizer é que você vai encontrar o fundamento para as doutrinas nas escrituras, mas que você não pode negligenciar os estudos que vieram sendo feitos a partir da segunda geração até hoje, né? Até hoje. E aí, como eu disse agora há pouco, é muito confortável para nós hoje, 2000 anos depois do advento da igreja, a gente tem todas as doutrinas que são importantes prontas, né? E aquelas que não estão prontas, vamos dizer assim, como por exemplo essa que eu mencionei agora há pouco, da predestinação, elas não são doutrinas essencialmente soteriológicas. Em que medida que eu digo isso? Se você, não tem diferença para a sua salvação se você for calvinista ou se você for arminianista, entendeu? É algo que seria bom que você pensasse durante um tempo para você se posicionar. Você pode contar comigo, você pode me procurar aí nos nossos grupos aí privados para a gente fazer um comentário sobre isso. Mas isso não vai alterar a sua salvação. Você não perde a sua salvação ou passa a receber a sua salvação por causa dessas doutrinas, né? Então é mais ou menos isso. Não sei se eu perdi aí, eu falei demais e perdi a linha, mas tomara que você tenha entendido. O que eu queria fazer no final das contas é defender a leitura tanto da segunda geração, quanto da terceira, quanto da quarta, as demais, obviamente, até o nosso tempo. Não numa mesma proporção de importância que a gente deveria ler o Novo Testamento e o Antigo Testamento, mas eu acho que a gente não deveria deixar de ler. Acho que basicamente essa é a minha tese, né? E o Policarpo vai ser martirizado. Seria interessante se alguém dissesse infelizmente vai ser martirizado, mas eu diria o contrário, felizmente vai ser martirizado, porque ele deixa um exemplo que inclusive vai ser
vai haver uma menção depois do Tertuliano. O Tertuliano é uma outra figura que a gente vai falar sobre ele lá na frente, sobre ela, sobre essa pessoa. Mas o Tertuliano tem uma frase importante que ele diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja, ou seja, a igreja cresce, né, e se reproduz bem também com o sangue dos mártires que é derramado. Né? O Policarpo é queimado vivo numa estaca, preso numa estaca e, portanto, queimado vivo. E enquanto ele estava sendo preparado para o martírio, ele não desobedece, ele não pragueja, ele não reclama, ele não ameaça, não pretende fugir, não pede misericórdia nem clemência. Pelo contrário, as pessoas perguntam por que você não vai negar Cristo. Ele diz, até aqui o Senhor me ajudou e como é que eu vou negar o meu Senhor agora, né? Acho que ele tem 85 anos quando ele... Vou fazer a conta aqui. Não é 85 não. É 85? Vou fazer a conta aqui, ó. Parece estranho, mas ó, 155, porque é muito rápido. Menos 69. É exatamente isso. Ele tem 86 anos quando morre, 85, não sei se tinha completado 86 já. Mas ele diz, meu Senhor não me decepcionou até aqui, não me abandonou até aqui, porque eu hei de fazê-lo. Algo mais ou menos assim, né? Não nessas palavras exatamente. Mas o martírio dele é importante por isso, porque cria um consenso daquele período, né, 155, 56 mais ou menos, cria um consenso. A gente já tinha vários mártires até aqui. Você se lembra do Inácio de Antioquia, você se lembra do próprio Estevão, que inclusive é mencionado lá no Novo Testamento e assim por diante. E é um aspecto importante da igreja que até hoje não deixou de acontecer, né? Então é importante esse aspecto. A gente passa para o nosso próximo item, que é essa chamada didaquê, né? A palavra didaquê significa o ensino dos 12. A ideia desse autor, que não são os 12, na verdade, a ideia do autor era escrever um texto que contivesse os ensinos dos 12, né? Não que fosse texto... bom, é lógico que havia citações em citações diretas e indiretas, mas a intenção, obviamente, a intenção não era, se eu não me engano, o escritor do Didaquê era um irmão do bispo de Roma no período, mas a intenção não era que esse texto fosse que as pessoas acreditassem que esse texto tivesse sido escrito pelos 12 ou por qualquer um dentro dos 12, mas era o ensino que é tirado a partir dos 12, algo mais ou menos assim, né? De qualquer forma, também é bom lembrar, eu quero voltar aqui para falar uma coisa. Ó. A primeira geração apostólica, obviamente, os apóstolos estão escrevendo inspirados pelo Espírito Santo. A segunda geração, a gente tem, né, que é essa que a gente está ainda agora, a gente tem um caráter pastoral, um caráter ritualístico, né, um caráter litúrgico, de devocional, né? Porque não havia ainda necessidade de escrever qualquer outra coisa. Né? A partir da terceira geração é que a gente vai começar a ter algumas demandas, a gente vai ver isso já hoje, algumas demandas sociais diretas, sociais que eu falo culturais na verdade, né? Ao redor, né? Algumas demandas ao redor que vão ser fundamentais, que vão ser demandas que vão ser respondidas, portanto, por aqueles que a gente vai chamar de apologistas, né? Que a gente vai ver isso já hoje ainda. Mas então a Didaquê era um manual eclesiástico dentro desse contexto da necessidade do que era do período, né? Um manual eclesiástico e litúrgico que tratava, por exemplo, do batismo, e como era um manual, era uma espécie de... bom, não tem nem o que dizer melhor do que isso, é um manual, né? O bispo pega esse manual para ele fazer o batismo, né? Como que a adoração na igreja deveria ser, como que a ceia deveria ser ministrada, né? A questão da disciplina, como que você disciplina um erro, uma coisa qualquer dentro da igreja. A identificação de heresias na igreja, ou seja, olha que coisa interessante, né? Já como manual, o bispo podia recorrer a esse manual para confirmar, por exemplo, alguma espécie de heresia que ele pudesse identificar na igreja, né? E sendo assim, esse texto acaba sendo, para os historiadores, para nós historiadores, é um texto fundamental, para os pastores também, que precisam fazer menções de como era a igreja no século II, esse texto é fundamental porque às vezes a gente pensa, não, aliás é isso que a gente aprende no curso de História da Igreja, né? Então por que a gente fica em pé na hora de receber a ceia? Por que a gente canta no culto? Né? Eu quando cheguei na igreja, eu me perguntava isso, né? Eu não tinha experiência com culto nem com a igreja, então eu me perguntava por que tem essa ordem? Por que é assim? Por que ora? E por que eu entendia facilmente o sermão, né? Você sai de casa para ouvir uma pessoa que tem
um conhecimento bíblico maior que você e que vai te orientar a seguir o ensinamento bíblico porque tem mais experiência. Esse eu sempre achei muito adequado. Mas eu sempre questionei, por exemplo, a música e a oração. A ceia eu não entendia, né? Então eu questionava, se eu questionava ou não, não me recordo, mas a ceia eu não entendia necessariamente o que era ceia. Mas a questão do porquê que a gente canta, porquê que a gente ora, né? Naquele período havia pessoas específicas para fazer cada uma dessas coisas, né? Então havia pessoas, como hoje também a gente tem algumas pessoas que cantam e que tocam, naquela época tinha também, você tinha os leitores, que eram as pessoas que liam as escrituras, não era qualquer um que lia, era sempre uma pessoa específica, os oradores, oratores, né, que eram os que oravam, e assim por diante. Então, esse texto, essa didaquê, é um texto fundamental, ele está disponível para você pegar na internet como domínio público, né? Ele é um texto fundamental para você compreender como que era a igreja cristã no século II. Né? E quando eu digo como era a igreja, eu estou falando como em termos litúrgicos, né? O que fazia, como fazia. Então, como que era ministrado o batismo, a questão da água, né? Se era por imersão, se era por outro método, né? Por outro método, e assim por diante. Né? A adoração, o cantar com as mãos levantadas, né? A ceia, se era distribuída primeiro um elemento ou os dois ao mesmo tempo, ou se havia, por exemplo, uma música entre um elemento e outro. E obviamente que a gente não precisa copiar todos esses modelos idênticos como era antigamente. É claro que algumas coisas, inclusive, tinham relação direta com a própria cultura e com o ambiente. Por exemplo, se você não pudesse fazer muito barulho porque estava em tempo de perseguição, então obviamente que a música seria deixada de lado por um momento. Né? A adoração, a gente tem uma mania hoje em dia de achar que a palavra adoração é a palavra música necessariamente, né? No culto, né? Mas não necessariamente. Então você tem adoração de outra forma que não seja música, por causa de uma questão cultural ou local, né? Uma questão pontual ali naquele momento. A questão da disciplina é importante também, inclusive a questão da disciplina nós temos ela também no Novo Testamento, né? Como que a disciplina deve ser feita. E essa questão da identificação das heresias é muito interessante, inclusive vai ter a ver com a terceira geração que a gente entra agora, porque bom, eu vou falar melhor sobre isso daqui a um momento, né? Mas porque era preciso ensinar para o bispo, por isso que é um manual, era preciso que o bispo soubesse como identificar heresias para que ele não deixasse, não permitisse que as heresias começassem a crescer no seu seio ali, né? no seu rebanho. Né? Então isso é muito importante. Certo? Então esse daqui é um texto importante que fecha aí esse período que a gente está separando no nosso material aqui como sendo a segunda geração, e a gente já entra aqui no capítulo 3 do livro, e a gente entra inclusive então nessa terceira geração, como eu coloquei lá em cima e vou repetir aqui, vai de cerca de 150 a 300. E aqui é muito arredondado, né? As datas se interpolam, claro, né? Então você vai ter, só para você ter uma ideia, o Policarpo, que a gente mencionou agora há pouco, ele morre em 155, né? Então, teoricamente, ele tá interpolando aí nesse. Eu não sei se a palavra é interpolar, não, eu sei a palavra em inglês que é overlap, mas é quando uma coisa que tem separação, ela tem um período assim de. O primeiro período veio até aqui, o segundo começou mais ou menos aqui, uma coisa assim, tipo, né? Interpolo, acho que é essa palavra, talvez seja essa. Se não for, você me ajuda depois e me manda um chat aí, me manda uma mensagem para me corrigir. Bom, então a gente entra então nesse terceiro capítulo, que é o capítulo chamado A Defesa da Fé, Inimigos Internos e Inimigos Externos. E aí a gente já pega uma palavra que é a palavra defesa e puxa para um conceito teológico que um dos meus preferidos, um dos que eu mais gosto de me dedicar. Já fui professor de apologética, com muita alegria. Já dei um curso de apologética cristã na AME, que é a Agência Mundial de Missões. São 3 M's a AME. Agência Mundial de Missões, algum outro M e Evangelismo. E também na Memorial, na Igreja Memorial Batista, a gente teve um curso excelente, um curso de 3 anos de duração, super inovador, algo de uma visão sensacional do pastor Ivan Chagas, que está hoje nos Estados Unidos fazendo mestrado. Enfim, eu fui professor de apologética ali com grande alegria. Utilizei o material do William Lane Craig, que depois eu conheci pessoalmente. Sensacional. Mas enfim, a gente entra então num período que a gente chama de apologética, o período dos apologistas, né? A defesa da fé é exatamente o que significa apologética cristã. É você apresentar defesas
Algumas pessoas acham, inocentemente, é claro, elas acham que estão certas, mas não estão. Algumas pessoas dizem que o evangelho não precisa de defesa, né? O evangelho não precisa de advogado, né? Ninguém precisa defender o evangelho é autossuficiente e tal. Mas isso não é verdade porque a gente está lidando com pessoas que falam a nossa linguagem, né? Então, quando eu costumo dizer que a apologética cristã, ela pode ser chamada também de pré-evangelismo. Em que sentido? Se você fala para uma pessoa que Jesus morreu na cruz, a pessoa acha que isso é interessante, mas não acha que é para ela. Isso é uma coisa. Essa é uma pessoa que precisa ser evangelizada. Se você diz que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e a pessoa diz que ressuscitar é algo impossível porque é um milagre e que essa pessoa não acredita em milagres, então aí você precisa fazer uma outra coisa antes de evangelizar. Você precisa tentar demonstrar para essa pessoa que milagres são possíveis. Esse é só um exemplo do que seria o pré-evangelismo. Né? Ou seja, antes de evangelizar, eu preciso que essa pessoa acredite pelo menos no milagre. Se ele não acreditar no milagre, ele não pode acreditar no evangelho. Né? E assim por diante. É claro que eu também não quero descartar aqui de forma nenhuma a obra do Espírito, né? De quem é o convencimento, na verdade. Né? Bom, então a gente entra na terceira geração. A terceira geração é chamada de apologistas, né? Os defensores da fé cristã. Bom, olha só que importante. É importante lembrar que. Deixa eu ver se eu disse alguma coisa não. É importante lembrar que havia. Eu sempre digo isso e isso é muito importante. Você escreve no seio da igreja. Você escreve sobre aquilo que é contemporâneo, aquilo que é uma demanda, né, do período. Por exemplo, você talvez não precisasse ter pastores se especializando em homossexualidade ou homossexualismo, sei lá, há 1000 anos atrás, só para citar um exemplo, né? Para citar um exemplo redondo. Mas a gente tem esse problema acontecendo na nossa sociedade hoje, de forma muito abrangente, querendo entrar na igreja, querendo fazer. Aliás, não só querendo entrar na igreja, mas o que me incomoda, na verdade, é que eles não querem só entrar na igreja. Os homossexuais eles querem empurrar pela goela fora, abaixo, do cristão, que a gente deve aceitá-los do jeito que eles são, né? Porque eles têm direitos, enfim. E o problema é que a gente fica comendo mosca, aí, como diz o ditado, né? E aí eles vão lá e criam políticas públicas que logo mais vão obrigar a gente a fazer casamento homoafetivo, né? É claro que eu não gostaria que chegasse esse momento nunca, mas eu fico imaginando como vai ser, né? Eu como apologista, aliás, apologista não, como professor de apologética, eu sempre venho avisando isso, conversando com alguns pastores sobre isso. É preciso que a igreja se posicione, é preciso que a igreja crie pessoas para escrever políticas públicas e tal. E nunca acontece. E aí o que acontece é que quando a gente for obrigado a realizar casamento homoafetivo, a gente vai ter que fazer o quê? Né? Eu não quero nem ter que responder agora o que a gente vai fazer, né? Mas, enfim, o que eu acho que a gente deveria fazer é não realizar o casamento e enfrentar a lei, né? Pedro disse que a gente deveria obedecer, mais importava obedecer a Cristo do que as autoridades, né? Quando, é claro, as autoridades colocam a gente em confronto com a nossa própria fé. Por exemplo, eu sou contra ter fechado as igrejas no período do vírus chinês, da pandemia. Eu nunca falei sobre isso, nem mesmo com o meu pastor, bom, se bem que eu falei informalmente. Mas a questão é que eu acho que a gente não deveria ter deixado os políticas públicas que não têm a ver com o evangelho impedir que a gente adorasse o nosso Deus na igreja, porque eu acredito que a igreja seja essencial para a sociedade. Né? Então, sei lá, se o hospital tem que abrir a igreja também. Eu vi um comentário no Facebook esses dias de uma pessoa que eu sigo, que sempre eu sempre gosto das suas postagens, e disse que se você, uma coisa mais ou menos assim, se você acha que a sua igreja não é essencial como hospital, ela deveria estar fechada mesmo, né? Isso é muito sério. Então a gente está aí num período em que a gente vai ter que responder, a gente não está defendendo o evangelho, né, talvez como deveria, e daqui a pouco a gente vai ter que... Uma das provas que a gente não tem defendido o evangelho como deveria é que as nossas igrejas estão fechadas para uma situação que eu não vi. Eu vi vários pastores aproveitando essa situação para continuar evangelizando, para continuar discipulando, né? O que é correto, óbvio. Mas eu não vi pastores, por exemplo, engajados. Talvez eu não tenha visto porque realmente não chegou ao meu conhecimento. Mas não quer dizer que não exista. Mas eu não vi pastores, por exemplo, engajados em descobrir o que é o fenômeno, né, do vírus chinês e da sua importância, de sua abrangência e tal, para poder defender com argumentos que não, eu vou manter minha igreja aberta porque eu não acredito que... Sabe o que eu penso sobre essa questão do coronavírus? Eu penso assim, que eu me lembro de uma música que eu ouvi uma vez, que chamava A Diferença Entre... É um ditado popular, eu não sei como é que o ditado popular se forma, mas
A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, está na dose, né? Então o que eu acho que a gente fez foi a gente deu uma dose muito grande de um remédio, né? Um remédio que era necessário, mas a gente deu uma dose muito grande e virou veneno. Então a gente matou pessoas, né? E matou também comércio, matou, enfim, relacionamentos e uma série de outras coisas. E nesse sentido eu acho que a gente deveria ter criado uma comissão, um grupo de pessoas que encaminhasse estudos constantes, diários, né, levantamentos diários do que é essa situação para que a gente não tivesse que fechar a igreja. Dissesse, ó, se tiver lei proibindo fechar e o que vai acontecer? Vai prender o pastor? Então que prenda o pastor, que leve o pastor para a cadeia, que bote ele na cadeia, que ele evangelize na cadeia lá e a gente fica aqui na igreja até que a polícia venha prender todo mundo. É o que eu acho que não aconteceria, né? Mas enfim, essa opinião é uma opinião que parece radical, mas é uma opinião que eu acredito que deveria ter sido seguida. Mas eu confesso que eu fui covarde o suficiente para não encaminhar um grupo nesse sentido, né? Mas enfim, cada um com o seu erro, eu também com o meu, eu admito o meu. Seja como for, então a gente sempre vai escrever sobre aquilo que é necessário no momento, né? Então, nesse período, a partir desse período, 3 formas de acusações começaram a ser feitas com relação aos cristãos, e obviamente os cristãos estavam dispostos a defender a sua fé contra essas acusações, né? Então, isso é importante, como eu disse agora há pouco, hoje, comparado com hoje em dia, a gente normalmente não quer defender algumas coisas porque a gente diz, essa é a opinião dele, deixa pra lá, né? Deixa ele chamar a gente do que quer que seja, né? Mas não era assim que acontecia naquela época com algumas figuras e essas figuras, portanto, defendiam a fé até a morte, inclusive, né? As 3 acusações eram de ateísmo, de canibalismo e de imoralidade. Incesto, inclusive, não só imoralidade, eu coloquei aqui para ficar um pouco menos agressivo, mas incesto é a palavra. Vamos ver cada uma delas. Sobre o ateísmo, a acusação era de que se todo o cenário ao redor se todo o cenário ao redor do Mediterrâneo era um cenário politeísta, então negar os deuses significaria ateísmo, né? Aliás, o próprio Sócrates é condenado a morrer, condenado a tomar cicuta, condenado a tomar um veneno, porque sob 2 acusações. A primeira delas era de corromper a juventude e a segunda era de ateísmo. E a sua defesa é muito clara. Quem já leu o texto que chama Apologia de Sócrates, foi escrito pelo Platão, é claro, vai perceber que ele defendeu bem, ele consegue provar que ele não é um ateu. Mas o caso dos cristãos aqui é diferente porque aqui os cristãos estão negando todos os deuses e crendo em apenas um Deus. Esse conceito monoteísta era muito difícil de entrar na cabeça daquele povo naquela época, né, naquele período, naquela época, porque era a única coisa que eles sabiam sobre teísmo seria politeísmo, né? E, portanto, acusavam os cristãos de ateísmo, né? Era fácil defender a acusação contra o ateísmo. Aliás, todas essas acusações que eram fáceis de defender, a gente vai ver. Elas não causaram exatamente muitos problemas para a igreja. Elas aconteceram, foram rechaçadas com suas defesas, e aliás é aí que está a importância para mim da apologética, né? Que inclusive deveria ser como hoje, né? A gente é acusado de uma coisa que a gente não faz, por exemplo, a gente é acusado de intolerância, né? Porque a gente não tolera, por exemplo, a homossexualidade, aliás, igual eu falei agora há pouco da homossexualidade. Mas a gente deve entender que é exatamente o contrário, né? Se a pessoa soubesse o que significa tolerância, ela ia saber que nós toleramos a homossexualidade. O que nós não fazemos é aprovar, né? Se a gente tem que aprovar alguma coisa para não ser chamado de intolerante, a gente vai acabar deixando de ser intolerante para passar a ser para passar a aprovar aquela situação. Né? A gente não deve aprovar tudo. Ninguém deve aprovar tudo. Né? Cada um aprova aquilo que acredita ser correto. Né? E nesse sentido a gente deveria ter uma defesa muito pronta, bem pronta. A gente tem, né? A gente tem. William Lane Craig, por exemplo, tem uma defesa boa sobre essa questão da terminologia da terminologia da tolerância. Né? É importante isso. A gente tem então a acusação de ateísmo facilmente rechaçada, porque obviamente eles adoravam um deus, né? Podiam ser os deuses, né, os deuses do panteão, né, grego ou romano, mas era Deus, era um deus, né? Se você adora Deus, você não pode ser ateu. Sobre o canibalismo, a questão era que havia uma informação distorcida, e aliás, distorcida em certa medida, né, mas uma informação que chegava ao povo de que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo estavam presentes na ceia, né?
é o problema da transubstanciação, né? É claro que o conceito e a teologia da transubstanciação é posterior, mas havia, portanto, essa ideia de que o corpo de Cristo estava presente no pão que era distribuído na ceia e que o sangue de Cristo estava de fato presente no sangue. Né? Então era como se fosse assim: eles pegaram o corpo de Cristo, o corpo desapareceu depois, a gente, né, era como se fosse assim: a gente está dizendo que ele ascendeu aos céus, mas né, eles estão acusando, não, eles esconderam o corpo e vão comendo pedaços do corpo à medida que o tempo vai passando, tomando seu sangue e tal. Algo maluco desse jeito mesmo, né? E a questão da imoralidade era uma questão que era uma ausência de compreensão do que era o amor na perspectiva do cristianismo. Não sei se você já se deparou com essa realidade, mas a palavra amor em português, a gente tem uma palavra só para amor em português. A gente usa, por exemplo, eu falo que eu amo o meu amigo, é amor. Eu falo que eu amo a minha esposa, é amor. Eu falo que eu amo os meus filhos, é amor. E eu falo que eu amo a Deus, que eu amo Deus e que Deus me ama, também a gente usa amor. Então a gente usa amor para quatro coisas, né? O C.S. Lewis tem um livro chamado Os Quatro Amores, que trata desse assunto com maestria, como sempre, e que você deveria ler se você quisesse, se você desejar entender essa diferença. Seja como for, em grego havia 4 palavras para amor, né? E uma das palavras que era utilizada era o ágape, que é o amor de Deus no contexto dos cultos, né, vamos dizer assim. Então você tinha o beijo do amor. O beijo do amor era um beijo que era dado no rosto, que o homem dava o beijo no rosto do homem e o homem dava o beijo no rosto da mulher e era o beijo do amor. Era o ósculo, né? A palavra ósculo significa beijo. O ósculo do amor, né? E por causa disso havia uma acusação de incesto, havia uma acusação, na verdade, um pouco mais pesada, que era assim, que eles se escondiam nas madrugadas para os seus rituais e que nesses rituais eles tomavam vinho e quando ficavam bêbados eles se liberavam ali, quer dizer, para toda sorte de desejo físico, que incluía, por exemplo, o beijo coletivo, né? Se isso realmente fosse verdade, seria realmente uma questão imoral muito séria, né? Mas é como eu disse, uma falta de compreensão, né? E havia uma outra situação também que era interessante, que era a terminologia irmão e irmã. Então, por exemplo, eu sou casado com uma mulher, e por causa disso a nossa relação não é incestuosa, obviamente. Mas se eu tivesse uma relação com a minha irmã, ela seria uma relação incestuosa. E quando eu digo que a minha esposa é minha irmã, havia uma confusão. Parece ridículo, né? Eu sei que você deve estar achando que é ridículo. Mas eram acusações feitas na época que eram defendidas por aqueles que a gente chama ali de apologistas, né? Mas então, como eu chamava, por exemplo, aquela mulher é minha irmã, e a pessoa fala, olha, mas como aquela mulher pode ser irmã dele, sendo que ele mantém relações sexuais com ela? Então isso é incesto. Então lá dentro dessa festa do amor, né, desse banquete do amor, que era um banquete mesmo, era uma espécie de banquete, a palavra banquete não tinha naquela época uma conotação necessariamente luxuosa, né? Banquete era uma reunião de pessoas ao redor de uma mesa, né? Então havia um banquete onde as pessoas beijavam umas às outras, mas, como eu disse agora há pouco, um beijo específico e simbólico, um beijo no rosto. Assim como um homem beija uma mulher que não é sua esposa hoje no rosto, né? Na hora de cumprimentar uma pessoa. Ou beijar a própria mãe, por exemplo, né? Que seria, se fosse para considerar como uma relação incestuosa, seria pior, né? Então havia todas essas confusões com relação ao que acontecia nesses cultos, né? Porque os cultos realmente eles eram de certa forma secretos. Havia também acusações de que os neófitos, né? Ou seja, os novos na fé, os novos convertidos, tinham que matar uma criança e tomar o sangue da criança, né? E que aí, uma vez que o neófito tomava esse sangue dessa criança, o restante das pessoas tomavam lá também o sangue, comiam a carne e tal. Eram acusações realmente muito agressivas, muito pesadas. Todas elas eram acusações que partiam de incompreensão do que acontecia nos cultos, né, nos encontros, mas que, é claro, à medida que o tempo foi passando, foram sendo explicadas de forma mais tranquila. Né? A gente segue agora para o final, quando a gente falar sobre as heresias fora da igreja. Na verdade, é o primeiro ponto desse capítulo 3, né? O primeiro ponto do capítulo 3. Então a gente tinha 3 heresias específicas que a gente coloca aí como heresias fora da igreja. O gnosticismo, o maniqueísmo e o neoplatonismo. A gente vai ver as 3 agora. Então a primeira delas, o gnosticismo, aliás, todas as 3, de certa forma, com a exceção principalmente do neoplatonismo, mas todas as 3, de certa forma, tinham um aspecto dualista.
O que seria esse aspecto dualista necessariamente? Seria exatamente isso aqui, ó, uma divisão entre o mundo material e o mundo transcendente, o mundo espiritual. Né? A palavra que a gente normalmente usa é transcendente versus imanente. Imanente significando. Vou colocar num quadro assim, quer ver? Ó? Aí você vai saber que você pode ouvir essas palavras e depois ter dúvida. Né? Então, de um lado do quadro, você teria. Vou fazer assim, quer ver? Transcendente, espiritual, e aí no outro extremo ali, né? Você teria material. E deixa eu ver se tem alguma outra que eu poderia usar. Físico e metafísico, talvez. Metafísico, no sentido, né, de que é fora do físico, e físico sendo o material. Quando você encontrar essas palavras, então elas têm sempre que ter essa divisão aqui, né? Então, de um lado você tem o mundo material, o mundo espiritual, e do outro lado você tem o mundo material. Daí o que o dualismo prega? O dualismo está dizendo que todas as coisas relacionadas ao mundo material, ou imanente ou físico, são más, são ruins, né? E que todas as coisas relacionadas ao mundo espiritual são boas. O bem, portanto, está no mundo material e o mal, portanto, está no mundo. Desculpa, o bem, portanto, está no mundo imaterial, ou espiritual, ou transcendente, né? E o mal está todo no mundo físico. O docetismo e a cosmologia seriam resultados necessários dessa perspectiva aqui, aliás, coloquei errado, dessa perspectiva dualista. Né? Então o dualismo cria necessariamente dois problemas heréticos. Né? O primeiro deles, cosmologia. A palavra cosmologia significa criação, estudo da criação do cosmos. Né? Como que o cosmos surgiu? É claro que no cristianismo ortodoxo, bíblico, o mundo surgiu a partir da vontade de Deus. Haja luz. Né? Deus cria o mundo ex nihilo, ou seja, do nada. Né? Mas a cosmologia gnóstica e a cosmologia maniqueísta diziam que o mundo havia sido criado por alguma coisa qualquer que não fosse Deus. Por quê? Simplesmente porque, como Deus é completamente bom, ele não pode criar nada que seja mal intrinsecamente. Obviamente que como o mundo material é mal, então nesse sentido Deus que é bom não poderia tê-lo criado. Então ele é criado por uma outra coisa qualquer, né? Por uma emanação de Deus, né? Ou seja, algo que emana de Deus, mas não é o próprio Deus e nem da vontade do próprio Deus. O docetismo, por sua vez, é uma doutrina não, desculpa, uma heresia, né? É uma doutrina, uma teoria, enfim, uma ideia de que Jesus não poderia ter encarnado no corpo de uma pessoa simplesmente porque Jesus não poderia, Jesus como Deus. Olha que interessante, o gnosticismo não nega que Jesus é Deus, mas ele via uma impossibilidade de Jesus, de Deus como imaterial e portanto perfeito, completamente bom, espiritual, né, ter se associado tanto à matéria, né, que inclusive nem foi criada por ele, como eu disse agora há pouco, foi criada por uma emanação de Deus. Ele não poderia ter se associado, né, de forma tão grande com a matéria que ele pudesse entrar no corpo e viver num corpo, um corpo de fato, um corpo físico de fato. Né? Porque você sabe que a ortodoxia bíblica defende que Jesus tinha um corpo material que era sujeito a todas as coisas humanas, exceto ao pecado. Né? A única coisa humana que Jesus não fez foi pecar. Né? O resto ele fez todas as coisas que estavam relacionadas a Deus, ao ser humano. Jesus experimentou, exceto quando Jesus, por exemplo, é tentado, aliás, não quando Jesus é tentado, mas em um trecho da Bíblia, no Novo Testamento, diz que Jesus foi tentado em todas as coisas como nós, né? Ou seja, ele foi tentado assim como qualquer outro corpo. Mas o docetismo dizia o quê? Aliás, o docetismo era uma visão de que Jesus não tinha um corpo físico, era um corpo fantasmagórico, era um corpo visual, mas ilusório, né? Você acha que está vendo um corpo ali, mas não está. Deus tinha um poder de qualquer coisa, então ele tinha um poder de criar na sua mente ali uma imagem de algo que não existia fisicamente. Se você colocasse a mão em Cristo, obviamente você não conseguiria tocá-lo porque ele não tinha um corpo material. Não tinha um corpo material porque o material só podia ser mal, né?
Em termos escatológicos, escatológicos não, soteriológicos ou de salvação, a salvação era feita mediante uma gnose, ou seja, um conhecimento especial. Aliás, os gnósticos tinham graus especiais de conhecimento, né? E obviamente negavam a ressurreição do corpo, porque se você morreu e foi para o céu, você não pode o seu corpo não pode ser ressuscitado porque o seu corpo é completamente mau. Tudo isso, praticamente tudo baseado no problema do dualismo, né? Que vai acontecer de novo no maniqueísmo. Eu coloquei aqui origem em Mani, mas dá a impressão que Mani é uma cidade, mas Mani é uma pessoa. Eu deveria ter escrito fundado por Mani, né? Nasce em 216 e morre em 276. Também é um conceito dualista, semelhante o suficiente ao gnosticismo para não ter que voltar a explicar de novo, né? Mas tinha um caráter ascético. O ascetismo é algo que eu gosto muito, historicamente. Aliás, eu gosto muito como experiência de vida também, né? Eu procuro ser o mais ascético possível. Nós cristãos devemos ser o mais ascéticos possível, né? Mas o mais ascético possível, né? A gente não pode ultrapassar certos limites no nosso ascetismo, né? Então, eles tinham um caráter ascético, aliás, um caráter ascético, que eu sempre defendo que não é necessariamente ruim, mas pode ser colocado a partir de um limite ruim, né? Então eles tinham esse caráter ascético, mas não apenas isso, eles tinham também um problema que é o problema do adocionismo, né? O problema do adocionismo a gente vai ver posteriormente, talvez, com mais profundidade, mas o adocionismo era uma perspectiva de que Jesus, o corpo, né, Jesus encarnado, foi adotado por Deus. Não era uma não era uma encarnação a partir da vontade de Deus, a partir do plano de Deus, era uma encarnação, entre aspas, vou colocar aqui entre aspas, acidental ou circunstancial, e por causa do caráter de Jesus Cristo, por causa do seu caráter, né, humano, por causa do seu nível superior, vamos dizer assim, a qualquer outra pessoa, Deus não pôde fazer outra coisa senão adotar Cristo, e portanto a gente chama isso de adocionismo. Isso é grosso modo, obviamente, porque não é o caso aqui entrar numa explicação conceitual muito mais profunda, né? Uma outra situação também, uma outra heresia fora da igreja que foi defendida pelos apologistas nesse período é aquela que nós chamamos de neoplatonismo. O neoplatonismo é uma situação interessante. Grandes teólogos e grandes pensadores cristãos foram neoplatônicos e isso não quer dizer que isso tenha sido ruim. O próprio neoplatonismo em si não é exatamente ruim. O problema é que há alguns aspectos do neoplatonismo que são, obviamente, que devem, obviamente, ser rejeitados pelo cristão na medida em que eles vão contra princípios bíblicos que a gente não pode ir contra, que são inegociáveis, né? Mas o fator neoplatonismo, o que é o neoplatonismo, grosso modo? É uma filosofia, né? É uma cosmovisão, é uma visão de mundo, e como uma visão de mundo, todo mundo tem uma visão de mundo, nós temos como cristãos, né? Grosso modo, eu gosto de dizer que uma visão de mundo é uma espécie de lente através da qual você enxerga o mundo. Então, por exemplo, se você tem uma cosmovisão cristã, bíblica, você responderia que existem pessoas que vão se perder espiritualmente porque não creram em Cristo como Senhor e Salvador, e que essa pessoa, que a grande parte dos problemas sociais da sociedade é por causa de pessoas que não se converteram, por causa de pessoas que não têm um compromisso com Cristo e, portanto, vivem a vida sem esse compromisso e sem a ética normativa do cristianismo. A ética normativa significa que é um sistema ético que dita normas, né? Então, por exemplo, nós como cristãos, nós estamos propensos ao pecado constantemente, mas nós dizemos não ao pecado por duas razões. Primeiro, por uma orientação do Espírito, e segundo, por um compromisso com o próprio Espírito, né? Então a gente acredita, a partir de uma cosmovisão, de uma lente cristã, bíblica, a gente vê o mundo e explica ele. O neoplatonista, o neoplatônico explica o mundo a partir de Platão com novas perspectivas, né? É uma releitura do platonismo, e não quer dizer que esteja completamente errada, né? Há muita coisa do platonismo que é útil para nós como cristãos e outras que não são, né? Eu sempre defendo a filosofia na sua medida, mas nunca defendo a filosofia por completo. E também não gosto de dizer que a filosofia é completamente irrelevante. Claro que não, né? Há uma proporção e a gente precisa estar sendo conduzido pelo Espírito para entender a proporção que não atrapalha, vamos dizer assim. Mas o neoplatonismo ele tinha um caráter de meditação, mais uma vez, não é nada que seja necessariamente ruim, mas que pode ser levado a um nível ruim quando você medita para um fim específico. Na meditação, por exemplo, isso era algo comum, por exemplo, não necessariamente no neoplatonismo,
mas era algo comum, por exemplo, a busca da apatia, né? A apatia era um grau de meditação tão profundo que você abandonava todo tipo de desejo da carne, né? Todo. Ou seja, a apatia completa, né? Aí sim você entra para um nível muito exagerado, né? A questão da contemplação, o misticismo como algo, o misticismo como método, como meio de conduzir a vida, e o problema de Deus como um uno inefável, né? Ou seja, esse conceito é um conceito platônico, o uno inefável. Ele vai estar presente, por exemplo, no Orígenes, vai estar presente em uma série de outros pensadores cristãos, mas com uma tentativa de transformação do caráter de uno inefável com atributos do Deus do cristianismo. Né? Não sei se isso é bom, não sei se você considera isso como bom ou ruim, é perigoso. Né? Bom ou ruim eu não sei, mas perigoso com certeza é. Então esse era o neoplatonismo, grosso modo, é uma visão de mundo, uma filosofia, uma releitura do Platão, que, como eu disse, não quer dizer que seja necessariamente ruim. O maniqueísmo e o gnosticismo, eu creio que sejam intrinsecamente ruins, principalmente comparado com o cristianismo, né? Porque por causa do seu dualismo, você tem uma cosmologia incoerente com o cristianismo, o docetismo nega a encarnação, a sua soteriologia não é por meio da morte de Cristo, mas sim pela gnose, né, pelo conhecimento, nega a ressurreição do corpo, a questão do ascetismo extremo, enfim, uma série de coisas que, no caso do maniqueísmo, por exemplo, a, a, como é que fala? A ausência de comida, o jejum era tão exagerado que podia levar à inanição, podia levar à morte. Né? Então é algo que não deveria ser conduzido a partir de uma perspectiva necessariamente cristã. Né? Muito bem, ficamos por aqui então. Vamos marcar aqui de novo que nós viemos até aqui. Aula 3 até aqui. Ou essa aqui é a aula 4 de hoje? Essa aqui é a aula 4, né? Deixa eu fazer a conta aqui no calendário. A gente fez. Hoje é 23. Então deixa eu olhar aqui. Se hoje é 23, a gente teve aula 16, 9 e 2. Então hoje é a aula 4. Hoje é a nossa aula 4 até aqui. E portanto a aula 5, aula 4 até aqui. Deixa eu só marcar a data para não ter nenhuma confusão. 23 do 8. E a próxima aula 5, então a gente vai ter essa aula no dia 30, que é domingo que vem, se Deus quiser. Né? No próximo domingo a gente vai falar sobre os erros dentro da igreja. Falamos hoje sobre os erros fora da igreja, né? Os heresias de fora da igreja. Vamos falar sobre os erros dentro da igreja. Vamos falar sobre as perseguições imperiais, ou seja, as perseguições vindas dos imperadores, né, do Império Romano, Nero, Trajano, Décio e Diocleciano, os resultados dessas perseguições. Né, a gente vai falar também sobre, deixa eu confirmar aqui para não errar, é o item 15, 16, 17 e 18. Então, 17 também, que é principais apologistas de seus escritos, e o item 18, que já está no capítulo 4, que vai ser a Igreja Antiga e a Teologia, começando com a natureza pré-encarnada de Cristo, que tem a ver aqui agora com cristologia, né? Ou seja, com doutrina mesmo, né? De fato. Doutrina bíblica de fato, por excelência. Né? Então, encerramos aqui a nossa aula. Vamos mais uma vez orar, falar com Deus e agradecer a Deus por esse tempo e por esse momento. Né? Louvado seja o Senhor, Pai, por esse momento em que estivemos aqui reunidos com os nossos irmãos nessa aula, apesar de ser gravada, eles estarem assistindo posteriormente, ainda assim há um relacionamento que eu agradeço ao Senhor por ele e peço ao Senhor em nome de Jesus que através desse curso Panorama da História da Igreja, os nossos irmãos aprendam a adequar a sua adoração e o seu louvor ao Senhor na perspectiva de que agora eles têm conhecido como o Senhor tem cuidado da sua igreja, como o Senhor tem conduzido o seu povo, para que as suas doutrinas bíblicas, que foram inspiradas pelo Senhor, não fossem, durante os tempos, comprometidas, porque o Senhor tem interesse nelas e o Senhor tem mantido elas para nós durante esse tempo. Também o Senhor tem cuidado de nós individualmente, cada dia, desde a sua ascensão, como foi prometido, e nós temos a prova disso hoje, quando estamos 2000 anos depois quase, felizes e gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja, do nosso povo, da sua noiva. E é isso que a gente estuda na história da igreja. Te peço que o Senhor nos dê um final de dia de paz, te peço que o Senhor receba o culto que prestaremos ao Senhor logo mais, e te peço que o Senhor nos abençoe durante esse dia. Em nome de Jesus, amém. Então tá certo, pessoal. Obrigado, até a próxima, até o domingo que vem, dia 30, se Deus quiser.